para falar sobre a MP 1300, da criação da tarifa social e da reforma do setor elétrico, que perde validade em 17 de setembro, pouco menos de um mês para que isso aconteça. Uma das medidas previstas é a abertura total do mercado de energia. Com ela, os consumidores escolheriam livremente os seus fornecedores. E é sobre isso que eu converso agora com Rodrigo Ferreira, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica. Meu querido, muito bem-vindo aqui, Rodrigo, à nossa programação. Antes de mais nada, uma ótima quarta-feira para ti. Igualmente, da mesma forma, eu que agradeço pela oportunidade. Rodrigo, vamos lá, né? Primeiro, falar um pouco sobre esse risco de caducidade dessa MP 1300, que já está muito próximo aqui, menos de um mês para que isso ocorra. Quais que são, na tua visão, nesse momento, os principais riscos para o setor elétrico e para o consumidor, né? Caso realmente o Congresso não aprove o texto dentro desse prazo? Pois é, a gente está muito preocupado. Ontem, durante a instalação da comissão que vai analisar a medida provisória 1300, o relator Fernando Coelho Filho, que é um político muito experiente com o setor elétrico, foi ministro de Minas e Energia, tem um diálogo muito particular com todos os agentes do setor. Ele já antecipou que, diante do prazo, o relatório da MP 1300 deve ser um relatório enxuto, tratando basicamente do tema da tarifa social, tá certo? Que já foi implementada, os consumidores de baixa renda já estão percebendo essa nova tarifa, o novo alcance da tarifa social, e deixaria, então, os temas mais complexos, aqueles temas que o setor elétrico vem pedindo e vem precisando já há algum tempo, que dizem respeito efetivamente à reforma do setor elétrico, que a MP 1300 busca realizar, para a MP 1304, que tem um prazo de validade mais longo. Ela caduca em uma primeira semana de novembro, lá pelo dia 5 ou 6 de novembro. Então, a gente está vendo esse movimento com uma certa apreensão. Obviamente, confiamos no ministro Fernando Filho, no deputado Fernando Filho, mas estamos com uma certa apreensão, porque só a tarifa social vai causar um custo adicional para a sociedade. Essa política, que é indiscutível, é evidente que o Brasil precisa ajudar as classes menos favorecidas, mas essa política vai ocasionar um aumento dos encargos da ordem de 7 bilhões de reais ao ano, sem haver nenhuma contrapartida para o consumidor. A abertura de mercado seria efetivamente uma contrapartida que ficou, então, postergada para um debate no Congresso até a primeira semana de novembro. Falando um pouco de impacto imediato na conta de luz, né, que é sempre a grande preocupação, aliás, conta de luz que tem sido, né, hoje um principal calo no sapato da inflação do brasileiro. A MP prevê uma redução de 5%, certo, para consumidores cativos e de 16% para os que migrarem ao mercado livre. O que explica essa diferença e por que o senhor classifica essa medida como a MP do consumidor de menor porte? Porque, de fato, o consumidor de menor porte está esquecido. Ele simplesmente não tem dinheiro, crédito ou telhado para fazer energia solar fotovoltaica e ele não pode migrar para o mercado livre, da mesma forma que migram os grandes consumidores comerciais e industriais. Então, ele está esquecido num mercado em que as distribuidoras compram energia de forma centralizada, em leilões realizados pelo governo. Ele não pode fazer nenhuma gestão sobre isso. O mercado livre é um modelo comercial já presente em toda a Europa, na Austrália, no Japão, em 18 estados norte-americanos. Não é uma novidade. Ele foi implementado no Brasil em 1995. Portanto, estamos comemorando aí 30 anos de mercado livre e já responde por 42% do consumo de eletricidade no Brasil. Então, o que a gente percebe é que as medidas da MP 1300, aquelas que buscam redistribuir custos no setor elétrico, darão um benefício para o consumidor da ordem de 5%. Independente dele migrar ou não para o mercado livre, ele já teria um benefício de 5%, um desconto de 5%. Em geral, isso varia de distribuidora para distribuidora, mas, a grosso modo, numa média Brasil, um desconto de 5% na conta de energia. E aqueles que resolverem migrar para o mercado livre poderiam ter um desconto de até 16%. Essa diferença de preços entre o mercado livre e o mercado cativo, que chega a 47%, é explicada por diversos motivos. Um deles, a indexação de longo prazo. As distribuidoras
quando compram energia nos leilões realizados pelo governo, compram por 20, 30 anos indexados à inflação. Uhum. Num Brasil que tem inflação como nós temos, a única certeza que o consumidor tem é que a cada ano aquela energia vai custar mais caro. Mas tem outros elementos que fazem o mercado cativo custar mais caro. Um deles eu sempre dou como exemplo Itaipu. Né? Itaipu hoje é uma hidrelétrica de grandíssimo porte, uma das maiores do mundo, está amortizada. O Brasil, o consumidor brasileiro pagou pela obra durante 50 anos, a parte brasileira e, diga-se de passagem, a parte do Paraguai também. E a Itaipu poderia custar muito barato, poderia ser uma energia renovável, extremamente competitiva. E hoje Itaipu carrega 9 bilhões de custos para suportar obras de infraestrutura em 2 estados brasileiros e no Paraguai, porque tem um mercado cativo, porque se ela tivesse que competir no mercado livre, não restaria a Itaipu outra opção, senão ser muito competitiva para poder vender essa energia para o consumidor. Então, a gente percebe esse benefício para o consumidor, mas dependemos que esse texto avance. Estamos aí na esperança de que o senador Eduardo Braga, que vai presidir a MP 1300 e deverá ser indicado hoje relator da MP 1304, e também o deputado Fernando Filho, que será o relator da 1300 e deverá ser confirmado hoje o presidente da MP 1300, da comissão da MP 1304, tratem dessa reforma setorial, que é a reforma do consumidor de menor porte. Agora, Rodrigo, como que funcionaria na prática para o consumidor residencial, principalmente, escolher livremente o seu fornecedor de energia? Olha, nos países que o mercado já é livre, por exemplo, em toda a Europa, ele faz isso pela internet. Da mesma forma como ele compra outros produtos, como ele compra telefonia, o consumidor não sabe como é que são suportados os dados, como é que os dados chegam no seu país. Ele simplesmente compara produtos e escolhe aquele que melhor se adequa às suas necessidades. No âmbito da energia elétrica é a mesma coisa. A gente vai ver um setor elétrico se transformando aqui no Brasil, criando produtos, criando e atendendo necessidade dos consumidores. Então, quando você olha para outros mercados, você percebe uma guerra, uma disputa acirrada de operadoras, de comercializadoras de energia atrás da conta dos consumidores. Então, tem de tudo. Tem desconto garantido, indexação pré-fixada, com carência, sem carência, vendas casadas em que você ganha voucher para colocar gasolina no posto de gasolina e coisas desse tipo. Só para ilustrar, nós tivemos uma missão internacional no Texas, e é um estado americano que é livre há mais de 20 anos. Basicamente todos os consumidores do Texas podem comprar energia de qualquer fornecedor autorizado pela agência de energia elétrica local. Nós colocamos lá o nosso CEP do nosso hotel num site especializado em buscar ofertas de energia e encontramos 183 ofertas de energia para aquele CEP. Então, uma revolução. O Brasil está batendo na porta do Brasil, ela já deveria ter ocorrido e o consumidor vai ter bastante facilidade para comprar um produto em energia elétrica, cabendo aos comercializadores fazer a gestão de risco, garantir a entrega do produto e criar portfólios que atendam às necessidades desses consumidores. Agora, Rodrigo, do ponto de vista da indústria e dos comercializadores de energia, que tipo de impacto essa abertura plena, né, pode acabar gerando também em termos de competitividade, inovação, atração de investimentos para o setor? Em termos de consumo, a maior parte da indústria já está no Mercado Livre. Mas em termos de números de unidades consumidoras, nós temos 400 mil unidades da indústria no mercado cativo, sem ter essa opção. E mais do que isso, são 6 milhões de comércios espalhados por todo o Brasil, prestadores de serviço, comércio em geral, da pequena padaria, do pequeno supermercado, que estão presos no mercado cativo. Então, a gente percebe aí para a indústria presa no Mercado Livre uma economia bastante grande, que poderia gerar aí 91 mil novos empregos. A gente está falando de 20 bilhões ao ano para os consumidores do grupo B ao comprarem energia mais barata. Essa energia pode ser comprada, muitas vezes, em até 47% mais barato. Então, a gente prevê aí um impacto para a geração de emprego de 91 mil novos postos para a indústria e 287 mil novos postos
para o comércio, fruto da economia, porque esse dinheiro economizado com a compra de energia, ele volta para a economia, ele gera poupança, ele gera reinvestimento, ele gera emprego. Então, é um círculo virtuoso que essa economia causa para a nossa economia e, obviamente, causa um impacto também calculado pela Bracel em 0,5 ponto percentual no nosso produto interno bruto. Agora, Rodrigo, como que ficaria assim, como que você avalia a capacidade da nossa infraestrutura atual, né, das linhas de transmissão, para lidar com essa demanda do mercado livre de energia a ser atendido caso essa MP realmente caminhe? Eu te pergunto isso porque esse é um gargalo e um problema existente no Brasil há um bom tempo. A gente sabe que isso requer investimento e uma boa atualização dessa infraestrutura, inclusive para locais e regiões que são de difícil acesso. A gente tem um país, né, com dimensões continentais. Então, de que maneira essa estrutura que a gente tem hoje, essa infraestrutura que a gente tem hoje de linhas de transmissão, já atenderia a toda essa demanda que a gente pode ter com o avanço da MP, realmente liberando o mercado livre, ou até que ponto isso pode ainda ser um gargalo e também ter que, da outra ponta, a gente ter mais investimentos para que realmente a efetividade dessa MP seja atendida, que é ter a liberação, né, do mercado livre? Olha, o modelo comercial do mercado, seja cativo, regulado ou livre, não causa nenhum impacto na operação do sistema. A operação do sistema é realizada pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS, e ele ignora os contratos, ele simplesmente observa as instalações físicas de geração e transmissão e despacha essas usinas que são cuja energia é entregue por essas linhas. Então, não causa impacto nenhum na operação do sistema. Para o ONS, que é o responsável por essa operação, o modelo comercial do mercado de energia elétrica é absolutamente indiferente. Então, o impacto é nulo, não existe nenhum impacto. Diferente, por exemplo, da energia solar fotovoltaica, que é uma energia muito bem-vinda, é realmente especial que o consumidor possa gerar a sua energia elétrica no telhado da sua casa, mas ela causa um impacto, porque ela não é administrada pelo Operador Nacional do Sistema, ela entra e sai sem muita previsibilidade, ela opera de uma forma muito específica durante uma parcela pequena no dia e ela, sim, causa um impacto na operação do sistema. Mas o mercado livre, o modelo comercial do setor, não causa impacto absolutamente algum na operação do sistema. Perfeito. Agora, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, caso a MP realmente caduque, Rodrigo, já que, né, temos um curto prazo aí pela frente, existe algum caminho alternativo na visão de vocês, talvez via projeto de lei, talvez alguma outra medida, para poder retomar essa discussão sobre essa abertura do mercado e também, obviamente, os benefícios para o consumidor de baixa tensão? Eu não acredito que a MP 1300 vá caducar. Eu acredito que ela será aprovada. Ontem o senador Braga e o deputado Fernando Filho assumiram esse compromisso. Claro, depende de todo o Congresso Nacional, mas eles evitarão os esforços para que a MP 1300 seja aprovada especificamente para tratar da tarifa social. E assumiram também o compromisso de realizar os debates necessários no Congresso para tramitar a MP 1304, que faria a abertura de mercado. Agora, caso isso não ocorra, existem outros instrumentos para que o governo possa viabilizar e o próprio Congresso possa viabilizar a abertura de mercado. Nós temos aí tramitando na Câmara dos Deputados o PL 2987, de relatoria do deputado Otto de Alencar, está na Comissão de Minas e Energia. Temos também o PL do 414, que já foi aprovado, essas duas matérias já foram aprovadas no Senado Federal, e o próprio governo federal poderia abrir o mercado por meio de decreto presidencial ou até mesmo portaria. O ministro Saxida, ele fez isso em janeiro de 2024. Hoje, todos os consumidores conectados em média e alta tensão podem ser livres por conta de uma portaria editada pelo ministro Saxida que permitiu que esses consumidores migrassem a partir de janeiro de 2024. A Lei 9.074, promulgada em 1995, dá autonomia para o Ministério de Minas e Energia realizar, por medida infralegal, essa abertura. O Ministério não fez a abertura do grupo B, do grupo residencial e dos pequenos consumidores por meio de portaria, porque tem alguns elementos que são fundamentais para que essa abertura ocorra de forma equilibrada, que demandam aperfeiçoamentos legais e, por conta disso, o envolvimento do Congresso Nacional.
Perfeito, Rodrigo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica. Muito obrigada pela tua participação. Até uma próxima. E eu que agradeço, foi um prazer. Até mais.